do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 e 10 de Gênesis. Uau! Depois do dilúvio, quando Noé sai da arca ali com a sua família, faz um sacrifício a Deus, Deus resolve fazer uma aliança com Noé, uma aliança com o mundo que iria perdurar enquanto o mundo existisse. E essa aliança é chamada de pacto, que Deus faz lá no capítulo 9, versículo 11 e 12. Nós vamos ler esses versículos que são muito importantes. Que diz assim: E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus está fazendo uma promessa aqui. E para confirmar essa promessa, no versículo 12, disse Deus: Este é o sinal do concerto que eu ponho entre mim e vós, a humanidade, e entre toda a alma vivente, inclui até os animais, que está convosco por gerações eternas. O meu arco, versículo 13, tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Esse arco, que hoje é conhecido por arco-íris, eu vou ter que falar um pouquinho da história desse nome que foi dado, porque durante muito tempo esse arco foi conhecido como o Arco da Aliança, o Arco Celeste, e foi até chamado por algumas descendências aí de Arco da Velha. Arco da Velha, porque simboliza a velha aliança, ou seja, a lei. E nós vemos como o pai da mentira faz sempre de tudo para contaminar a vida dos filhos de Deus e a sua criação. E dessa vez, com o arco, foi através da mitologia. Os gregos antigos resolveram dar um nome para esse arco e nominar uma deusa que carregaria esse arco. Não estava de bom tamanho ser o arco da aliança de Deus Jeová. Íris era uma deusa que era mensageira, a deusa grega. Ela fazia o trabalho que depois Hermes, outro deus, passou a fazer na mentalidade deles, na concepção deles. E ela tinha um manto que era de várias cores, e como ela se movimentava muito rápido no céu, ela ia de uma extremidade à outra rapidamente, aí entrava nos mares, até os confins dos mares, deixava esse rastro de cor, que seria esse arco. Então ficou nominado ali por toda a humanidade de arco-íris. E influenciou até o povo de Deus com o tempo, que passou a nominá-lo como arco-íris, que chegou até hoje. Nós que conhecemos esse arco, que é o arco da aliança, que é o arco que Deus até me mostrou assim: Noé salvou a humanidade com a arca. E Deus faz o pacto de nunca mais acabar com a humanidade com água, com um arco. Interessante, né? Bom, depois desse pacto, vamos falar um pouco desse pacto. Esse pacto vai trazer à terra que o homem está relacionado à terra, Deus deixa bem claro: o homem é da terra, está relacionado à terra. Vai haver ordem na natureza, enquanto o mundo for mundo, estabelecimento do governo humano. Deus ali estabeleceu quem vai governar a terra é o homem. A garantia de não haver mais dilúvio, como nós lemos. E depois que acontecer um fato muito interessante na vida de Noé, Cã e sua posteridade vai ser servil e inferior. Sim. Profeticamente, a relação entre
Sem e Deus. De Sem, que é um dos filhos de Noé, vem os semitas, que vem dos semitas, vem Cristo. Jafé, raças abastadas, que vai ser grandiosos na ciência e nas artes. E no versículo 21 do capítulo 10, nós vamos ver ali os descendentes. Vai haver um homem chamado Éber, e deste homem vêm os hebreus. No versículo 10, no capítulo 10, no versículo 25, narra algo muito importante que eu, como historiadora, não poderia deixar de falar, que fala assim: e Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Se repartiu a terra. Aqui claramente está falando da Pangeia, que muitos historiadores creem que foi a divisão das terras nos continentes como hoje está relacionado. Eu também acredito nisso. Bom, mas Noé vai plantar uma vinha, voltando lá no capítulo 9, versículo 20. Vai beber do fruto dessa vinha demais, vai se embriagar, e no meio dessa embriaguez ele vai ficar nu no meio da sua tenda. Cã vai lá e vê a nudez do seu pai, e em vez de fazer alguma coisa, ele vem e debocha com seus irmãos. Papai está nu lá na tenda, eu vi a nudez do meu papai. Sem Jafé, tendo ali um ato de moral que não existia ainda, tá? Moralidade, moral não existia ainda entre os humanos. O gênero tinha acabado de ser limpado da terra, né, com o dilúvio, por causa da corrupção, então eles não tinham senso de moralidade, mas eles falaram assim: não, muito estranho isso, vamos colocar uma capa nos nossos ombros, põe um de cada lado com a capa, e quando a gente chegar perto de papai, a gente lança a capa para cobrir a nudez do nosso pai. E quando Noé passa da sua embriaguez, ele fica sabendo do acontecido, que Cã viu e zombou da sua nudez, e seus outros filhos não. E aí ele lança uma maldição sobre os filhos de Cã. Nem é sobre Cã, é sobre Canaã, que ia ser servo dos seus irmãos para sempre. Nós vemos aí quando começa a diversão entre os cananitas e todo o povo de Deus, porque eles não vão querer a vida inteira, a sua existência, ser servos dos seus irmãos, e vão sempre brigar para que isso não se realize, até o ponto que Deus fala lá mais na frente em Josué para varrer os cananitas da terra, né, para destruir os cananitas da terra. Então, nesse capítulo fica muito claro para nós a introdução da mitologia naquilo que Deus faz. Moisés lutou com os magos do faraó. Elias lutou com os profetas de Baal. Sempre o mal vai usar dos seus escravos para estar tentando deturpar aquilo que Deus faz. Não foi diferente com o arco-íris, que seria o arco da aliança, o arco celeste, o arco de Deus, como poderíamos ser chamados. E não há mal nenhum em você chamar o arco-íris de arco-íris, porque não foi vocês que nominaram, não fomos nós que nominaram assim. Foram outros povos, e que vão cair sobre eles a maldição de transformarem algo de Deus em algo tão mitológico como é hoje. E deixar claro a Pangeia e também Cã, Sem e Jafé, as atitudes dele, como vão influenciar na humanidade daqui para frente, que a gente vai estudar. Shalom.